Já estamos gravando, boa noite, sejam muito bem-vindas, vocês que estiveram ontem, vocês que voltaram hoje, vocês que estão vindo pela primeira vez. Quem não me conhece, eu sou Graça Lotus, sou terapeuta desde 2019 e sou apaixonada por todas essas práticas, essas técnicas energéticas, né? O meu carro-chefe hoje são as mesas de radiestesia, trabalho muito com a radiestesia, trabalho bastante com tarô e com as constelações familiares, apesar de fazer outras técnicas também e tudo mais. Para quem está chegando hoje, vocês vão me conhecer um pouquinho mais ao longo, né? Amanhã nós nos encontramos novamente. No sábado, nós temos uma imersão o dia inteiro, começa às 10 horas da manhã e vai até às 17 horas da tarde, horário de Brasília. Nessa imersão, nós vamos fazer constelações mesmo, né? Nós vamos ter uma parte ali de estudo que a gente vai... Como que vai ser? Antes da gente começar, hoje, eu quero contar um pouco para vocês como que vai ser essa imersão. Na imersão no sábado, a primeira parte da imersão, nós vamos trabalhar tudo que é referente ao campo materno, ao campo mãe. A gente vai entender o que a gente herda da nossa mãe, o que a gente copia da nossa mãe, quais são as causas e consequências de quando estamos ajustadas com o campo materno e quando não estamos ajustadas, o que acontece na nossa vida, quando eu não tomo essa mãe como deveria tomar, quais são as consequências para a minha vida. Isso vai ser a primeira parte pela manhã, e onde essa parte abrange, né? Até onde esse campo materno vai nas nossas vidas. Só dando um spoiler, né? Nós vamos tratar pai e mãe para o resto da vida, vocês não precisam ficar preocupadas, é só hoje, não, gente, é para o resto da vida. Por quê? Porque nós somos 50% o nosso pai, né? O nosso lado direito representa o nosso pai, e nós somos 50% a nossa mãe. O lado esquerdo representa a nossa mãe, segundo a visão sistêmica e as constelações familiares. Em outras abordagens, tem algumas abordagens que diz que é o contrário, que o pai é o lado esquerdo e a mãe é o lado direito, enfim. Mas eu gosto de basear as minhas práticas a partir da visão do Bert Helling e das constelações familiares, porque é o que eu acredito que fez sentido para a minha vida, é o que ressignificou a minha vida. Beleza? Já na parte da tarde, isso nós teremos uma constelação, né? Eu vou perceber ali no campo a pessoa que tem ainda muitos emaranhamentos com a mãe, e nós vamos fazer uma constelação individual com representantes. Então, quem estiver de manhã na imersão vai poder representar no campo ali alguma das energias que forem necessárias e, com certeza, também vão ressignificar a sua própria vida. Porque quando a gente abre um campo e nós atuamos como representantes desse campo, significa que eu estou trabalhando em mim aquela energia. Exemplo, a pessoa que tem problema com a mãe e percebe que os relacionamentos afetivos são travados, são difíceis, são conflituosos, ou a pessoa que tem problema com a mãe e percebe que a relação com o filho é muito difícil, porque é bem comum também acontecer. Então, vamos imaginar que a gente abre uma constelação e você vai representar o filho de alguém nessa constelação, que eu também não sei quem é, tá, gente? É o campo que vai escolher aí. Então, se você vai representar o filho, então é possível que você tenha alguma coisa como filha para olhar. Então, existe algum aspecto ainda em você, como filha, que precisa ser olhado, e é por isso que você representa aquela energia. Dentro de um campo sistêmico, nada é por acaso e nada é aleatório. Tudo tem um porquê e um para quê. Vocês vão entender isso também lá no sábado. E na parte da tarde, nós vamos falar sobre o campo paterno e até onde esse campo paterno ele pode alcançar e até onde ele pode refletir na nossa vida. Exemplo, o campo paterno, a mãe é todas as questões relacionadas com dentro, com o nosso interno. São as nossas emoções, são os nossos sentimentos, né? É como a gente se sente em relação a algumas coisas, situações e pessoas. Tudo isso está ligado ao campo materno. Já o campo paterno é
toda a vida lá fora. O pai é a vida lá fora. O pai é o primeiro outro. Então, a primeira pessoa que eu me relaciono é a mãe. Eu começo a me relacionar com a minha mãe lá no ventre, né? Dentro da barriga, lá na gestação. Então, essa gestação, esses 9 meses que nós passamos dentro da barriga, é um laboratório para a vida. Então, as primeiras experiências com pensamentos, sentimentos e emoções, a gente experiencia com a nossa mãe. São 9 meses, é um laboratório. Então, é como se a gente ficasse naquele laboratório, a mãe passando por tudo que ela passa durante a gestação e passando para a gente o que ela passa. Então, muito do que eu vejo hoje na minha vida, muitas das coisas que estão presentes no meu dia a dia, e o jeito que eu olho para isso está muito ligado a como eu senti e como eu me senti dentro do campo materno. Exemplo, aquela mãe que era muito jovem e, mesmo que não tenha interrompido a gravidez, mas tentou interromper, tentou fazer um aborto ou desejou não estar grávida, em algum ponto, hoje, eu sinto essa rejeição na vida. Eu posso sentir essa rejeição como se eu não fosse bem-vinda. Sabe aquela coisa de você estar num lugar. Desculpa o barulho, vai ter um pouquinho de barulho, né? Porque eu estou na área externa. Sabe aquela coisa de você chegar num lugar e parece que todo mundo te olha? Então, aquela sensação que você tem é uma das sensações primordiais que foi criada dentro do ventre materno. Se eu sou bem-vindo ou não, se eu fui, se depois da concepção a mãe descobre que está grávida, o primeiro sentimento que a mãe tem é o sentimento que eu tenho quando eu chego hoje em determinados lugares. Se eu sou benquista, se eu sou acolhida, se eu me sinto amada, eu me sinto da mesma forma que eu me senti, porque, percebe, depois da concepção, inclusive, a gente vai aprofundando um pouquinho mais, inclusive no ato da concepção, como foi essa concepção, como foi essa relação sexual entre o meu pai e a minha mãe, isso influencia ainda hoje os meus sentimentos e os meus comportamentos, como eu me sinto diante da vida e dentro das relações. Ok, meninas? Está dando para acompanhar até aí? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Ou podemos dar continuidade para os nossos temas de hoje? Tá tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode dar continuidade? Então tá bom. Maravilha. Lilian, só me fala, você já tem algum conhecimento das constelações, da visão sistêmica, ou é a primeira vez? Quem aqui está participando da primeira vez e nunca ouviu falar de tudo isso que eu estou falando? Vocês podem escrever no chat, tá? Que eu vou lendo daqui. Para a gente saber até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente pode aprofundar. Maravilha, já teve contato, seja muito bem-vinda. Maravilha, tá? Então vamos lá, gente. Olha, lá no grupo eu fiz uma enquete, eu vou até ler a enquete para vocês. Como que eu perguntei lá no grupo e o que vocês me responderam? Algumas pessoas que estavam lá, né? Deixa eu achar o grupo aqui. Então vamos lá para a nossa enquete. Depois do nosso encontro de hoje, eu vou colocar lá um texto para dar suporte ao que a gente vai conversar aqui hoje, para vocês lerem e tudo mais. Então, vamos lá. Eu perguntei assim lá no grupo: no que você ainda se sente emaranhada? O que é emaranhado? É quando você está sendo leal ao seu sistema. E aí, 5 pessoas responderam com as questões de dinheiro, né, que se sentem assim emaranhadas com as questões de dinheiro. Parece que o dinheiro vem, mas não fica, parece que não prospera, parece que não multiplica. Porque uma coisa importante, uma informação importante, eu consigo multiplicar o dinheiro quando eu estou ajustada, alinhada com meu pai e com a minha mãe. Graça, alinhada é concordando com tudo que meu pai fez? Não, não é sobre concordar, mas é sobre aceitar. Quando eu aceito, não significa que eu concorde. Quando eu aceito, eu digo, ok, é como se eu dissesse para o meu pai e para a minha mãe,
ok, essa é a vida de vocês, essas foram as suas escolhas. Eu peço que me abençoem para que eu possa fazer as minhas próprias escolhas. Então, eu deixo de criticar, de julgar o meu pai e a minha mãe, e eu se volto para a minha própria vida. Porque quando eu estou julgando, ou criticando, apontando, acusando o meu pai e a minha mãe, eu estou olhando para onde? O pai e a mãe estão onde? Atrás de mim. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando para o passado, eu não estou olhando para o futuro. Então, quando eu quero corrigir algo na vida do meu pai e da minha mãe, eu deixo de olhar para frente, que é onde está a vida, e eu olho para trás, que é tudo aquilo que eu critico no meu pai e na minha mãe, eu estou com o olhar voltado para trás, tá? Então, eu me perco da minha própria vida. Beleza? 2 pessoas disseram que se sentem travadas nos relacionamentos amorosos. 3 pessoas disseram que se sente ali emaranhada na relação com os filhos. 4 pessoas disseram que se sentem assim na vida profissional, né? Enquanto mais tenta, mais se sente travada. E 2 pessoas colocaram que se sentem assim também na vida social, com os amigos e com colegas de trabalho, chefe e etc. Aí, nós vamos aprofundar um pouquinho, deixa eu pegar o meu texto base aqui, para poder a gente aprofundar um pouquinho. Essa primeira parte a gente traz um pouco de estudo, e na segunda parte nós vamos fazer uma roda de terapia, onde vocês vão experimentar, nessa roda de terapia, vocês vão experimentar essas energias que vocês se sentem travados. Nós vamos fazer um exercício sistêmico. Eu acredito que eu vou fazer com representantes, parece que tem mais pessoas hoje, dá para cada uma representar uma energia. Então, nós vamos representar essas energias e vamos perceber o que é que precisa ser olhado para se desvincular ou para se desidentificar com essas energias, tá? Então, para a gente começar, eu vou começar falando de dinheiro, tá? Então, quem se sente aí travado, um pouco emaranhado na relação de dinheiro, só faz um sinal aí de fumaça para eu entender. Coloca um joinha, coloca aqui no chat só para eu entender. Eu, né? Ou coloca eu com relação a dinheiro, né? Parece que o dinheiro chega, mas rapidamente a gente tem vontade de mandar ele embora. Sabe? Quem aqui o dinheiro cai na conta e fica desesperado para pagar todo mundo? Eu. Mandando Pix para todo mundo. Isso, exatamente. E assim, ó, quem me acompanha sabe que eu proíbo fazer pagamentos antes de 24 horas. Verdade. Mesmo que as contas estejam atrasadas. Deixa o dinheiro ficar lá, sente o dinheiro. Peraí, eu tenho, sente que você tem o dinheiro, que o dinheiro está a seu serviço e não o contrário. Porque qual que é o nosso erro com o dinheiro? Porque a gente acha que trabalha pelo dinheiro. Não, o dinheiro que trabalha para nós. Agora, como é que eu mudo? Isso é uma chave dentro da nossa mentalidade que precisa mudar. Eu preciso entender, o dinheiro está a meu serviço e eu estou a serviço da vida. Quando eu tenho essa mentalidade, eu estou alinhada com meu pai, minha mãe, com a vida, com o universo. Então, mais uma vez, se eu fosse vocês, eu anotaria essa frase. O dinheiro está a meu serviço e eu estou a serviço da vida. Quem quiser colocar no chat, eu agradeço para as meninas que chegarem depois pegar essa chave aí. O dinheiro está a meu serviço e eu estou a serviço da vida. Gente, é incrível. Quando a gente tem essa mentalidade, não falta dinheiro para pagar as contas, não falta cliente. Gratidão, Lilian. Isso, o dinheiro está a meu serviço e eu estou a serviço da vida. Tá? É maravilhoso. Assim, eu percebo a mudança na minha mentalidade. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Quem não assistiu a aula de ontem, por favor, assistam, porque foi muito importante aquelas informações. E assim, ó, por muito tempo eu também tive muito problema com dinheiro. Hoje eu não tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com ter disposição, energia para dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, hoje o meu desafio é ter energia para fazer tudo o que eu preciso fazer, para ser boa, que é difícil ser boa em todas as áreas, né?
mas a gente se esforça para ser boa como mãe, ser boa como esposa, ser boa como... Em primeiro lugar, ser boa para a gente mesmo, né? Porque não adianta nada a gente estar tentando o tempo inteiro ser bom para tudo e para todos e ser ruim para a gente. Então, o meu desafio é me alinhar, me ajustar para crescer um pouco cada dia nessas áreas, como terapeuta, como mãe, como esposa, como vó, que eu já sou vó, né? Os cabelos brancos não são à toa. Não se iludam com minha carinha. Não se iludam. Então, bora lá. Então, é assim, gente. Outra coisa, para poder a gente começar a trabalhar sobre dinheiro, talvez hoje a gente se estenda um pouquinho mais, porque é mais temas, e eu quero dar uma pincelada em cada um deles. Eu quero que vocês observem, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês tenham clareza sobre a resposta. Toma uma respiração. Toma uma respiração profunda, respira e solta. A pergunta é: o dinheiro na sua vida flui? Percebe no seu corpo a palavra flui? O dinheiro na sua vida pesa ou o dinheiro na sua vida some? Flui, pesa ou some? Aí vocês anotam para vocês. O que que acontece? Se flui, a palavra que mais fizer sentido. Flui, pesa ou some? E aí, Sônia, para você? Ai, some. Né? Ok. Flui. Maravilha, maravilha. Olha só. Causas sistêmicas frequentes para o dinheiro pesar ou sumir. Quais são as causas mais frequentes? Exemplo, pessoas que tiveram ancestrais que viveram perdas, falências ou miséria. Quando eu tive no meu sistema ancestrais que tiveram perdas, falência ou miséria, fome, escassez, que foram expulsos, que foram assaltados, que tiveram grandes problemas com dinheiro, isso vai ressoar ainda hoje, quando eu toco no dinheiro, quando o dinheiro entra em contato comigo, ele traz também essa informação. Porque o trauma foi tão grande que ele se torna um trauma transgeracional. Então, quando eu tenho clareza que eu tive isso no meu sistema, eu vou ter um olhar diferente para o dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta quando o dinheiro chegar até a mim. Eu vou perguntar para ele: esse sentimento que eu tenho é meu ou são dos meus ancestrais? Esse sentimento, essa vontade que eu tenho de gastar, de torrar o dinheiro, de fazer o dinheiro ir embora, eu estou tentando me livrar do quê? Às vezes você está tentando se livrar da dor que um dos seus ancestrais sofreram, tá? Outra coisa, a exclusão de alguém que ganhou demais. Quem já ouviu aquela que ganhou demais ou enriqueceu errado, enriqueceu de forma ilícita? Então, tinha sérios preconceitos antigamente, eu acredito que hoje ainda tem, para as pessoas que prosperam muito rápido, né? Então, a sociedade olha com um olhar desconfiado. É aquela frase assim, só pode estar roubando, não pode ser de forma legal, que fulano cresceu tanto em tão pouco tempo. Então, ou está roubando, ou está traficando, ou está, entende? Então, essa informação desse olhar de julgamento, quando eu tive alguém que passou por isso no meu sistema, ou alguém que realmente enriqueceu de forma ilícita, o dinheiro vai trazer também esse peso para a minha vida. Tá? Então, eu tive um ancestral que enriqueceu rápido. Tem uma coisa muito importante, que é a ideia, nós temos alguns ancestrais que foram para o garimpo, que enriqueceram com ouro, né? E essa energia do garimpo, ela ainda traz hoje, junto com ela, e junto com o dinheiro, muita energia de abuso. Por quê? Porque naquela época o garimpo, ele trazia sérias consequências para quem saía de casa e ia para lá, inclusive arriscando a própria vida, arriscando de não voltar. Então, tudo isso é informação para o nosso sistema, e como dinheiro é energia, o dinheiro vai se conectar
a todas essas energias que já estão no nosso inconsciente. Então, quando o dinheiro chega na nossa frente, na verdade, o que está chegando na nossa frente é a informação que existe no meu sistema relacionada a dinheiro. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Sim. Outra coisa em relação a dinheiro, confusão, sabe? Confusão, conflito de herança. Inclusive, a gente sabe de casos que herança deu até morte. Famílias que tiveram uns que foram lá e mataram os outros por conta de herança. Também eu vou ter eu vou ter uma rejeição pelo dinheiro. Outra coisa, culpa por prosperar quando os outros sofreram. Essa culpa, ela é ainda mais inconsciente. Então, como eu tenho essa culpa inconsciente, eu não sei de história nenhuma de ninguém que tenha sofrido, mas eu tenho essa culpa. Quando eu estou muito bem, quando eu estou guardando dinheiro, eu acabo criando na minha vida alguma situação para eu mandar o dinheiro embora. Sabe aquela coisa? Eu guardei uma quantia legal esse mês. Aí o que acontece? A geladeira queima, o carro quebra. Isso é a culpa inconsciente que a gente tem pelos nossos ancestrais que tiveram essa série de problemas em relação ao dinheiro, tá? E quais são as consequências? Existe uma informação que é assim, ó, ganhar dinheiro é igual a atrair alguém. Então, quando eu ganho muito dinheiro, inconscientemente eu tenho a sensação, eu tenho o sentimento, ou o meu corpo ele trava porque é o mesmo que trair. Eu estou traindo alguém se eu tiver muito dinheiro. E aí as consequências disso os ganhos não permanecem, o dinheiro não fica. Se eu tenho qualquer uma dessas sequelas aqui, se o meu sistema teve qualquer uma dessas histórias, o dinheiro não vai ficar, eu vou ter uma autossabotagem financeira, então eu vou sabotar as minhas finanças, eu vou trabalhar muito e receber pouco, eu vou ter sentimento de culpa ao cobrar pelo meu trabalho, porque eu não vou saber valorizar o que eu faço, o meu olhar, a minha mentalidade não está para o que eu faço, para o que eu entrego, e sim para o quanto eu estou recebendo, e eu me sinto culpada por isso. Então, é aquela coisa, eu entrego um serviço, mas eu estou pensando no quanto que a pessoa vai me dar. Mas eu não estou pensando assim, uau, eu estou recebendo o justo. Não, eu estou pensando como se eu estivesse tirando algo de alguém. É bem louco isso, gente, mas acontece. Acreditem, acontecem nas melhores famílias, tá? Essa coisa da culpa inconsciente, ela nos ronda, tá? Outra coisa, eu já falei dificuldade de cobrar ou receber. Aí, uma das frases que a gente pode dizer para se curar de tudo isso, né? Mesmo sem, eu não preciso vasculhar, eu não preciso mergulhar o meu sistema para saber o que aconteceu. Eu só preciso entender os sintomas. Se eu sinto isso, então é porque teve, mesmo que eu não saiba o que foi. E aí, diante desses sentimentos, eu vou dizer: eu honro quem sofreu antes de mim e permito que a prosperidade siga adiante. Eu honro quem sofreu antes de mim e permito que a prosperidade siga adiante. Para a constelação familiar, prosperidade e sucesso é a vida. Então, quando meu pai e minha mãe tiveram um ato sexual, e desse ato sexual teve uma concepção, e dessa concepção gerou um filho, eles disseram sim para mim, mesmo que não tenha sido o objetivo. Vamos ter uma relação para ter um filho. Não foi esse o objetivo, mas teve. Então, esses pais disseram sim na concepção. Esses pais, mesmo que o pai tenha ido embora, a mãe ficou sozinha, mas a mãe segurou a gestação e a mãe teve esse bebê. A mãe disse um sim para esse filho na hora do nascimento, mesmo que essa mãe tenha ido embora e deixado esse filho com outra pessoa. Ela permitiu que a vida viesse para esse mundo. E isso já é prosperidade e sucesso. Ou seja, aquela criança carrega a força de todos os ancestrais que viveram antes. Olha como é forte. Percebe como é profundo e forte? Então, a nossa vida já é a prosperidade. Muitas vezes a gente não prospera porque a gente não vê valor na nossa vida. A gente não se sente
pessoas grandiosas, pessoas merecedoras, pessoas divinas. Nós somos divinos, nós somos sagrados. Ok? Então, sucesso e prosperidade para a visão sistêmica é a própria vida. O ato do nascimento significa que você já venceu. Isso já é um sucesso, tá? Então, vamos falar um pouco da vida. Se vocês tiverem perguntas, vocês anotam, que aí a gente conversa no final, tá? Quando para a segunda parte, a gente vai bater um papo aqui e fazer uma roda realmente terapêutica. Mas eu quero abordar esses tópicos para vocês abrirem, ampliarem a mente de vocês sobre essas questões, tá bom? Então, bora lá, sobre vida profissional e propósito. Então, as pessoas que se sentem que trabalha bastante, mas não tem o reconhecimento, não tem o sucesso que gostaria, uma pergunta que vocês podem se fazer é, eu quero que vocês parem um pouquinho, tomem uma respiração profunda, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês sintam no campo de vocês. Toma uma respiração, solta, e agora perceba, verdade, vocês estão no seu lugar ou vocês estão carregando o destino de alguém? Percebe o que que faz, o que que ressoa como verdadeiro para vocês? Vocês estão no seu lugar ou vocês estão carregando o destino de alguém? Então, quem se sente no seu lugar, digite 1 no chat, e quem sente que está carregando o destino de alguém, digita 2. Isso vai ser importante para o nosso exercício daqui a pouco. 1, 2. Quem está no seu lugar? 1. Quem está carregando o destino de alguém? 2. E aí, gente, quando eu estou carregando o destino de alguém, é assim, ó. É o filho que está tentando salvar o pai ou a mãe. É a repetição de profissão por lealdade. Então, se eu sou de um sistema, por exemplo, que todos foram concursados, minha mãe, meu pai, todos foram concursados, e o normal para minha família é ser concursado. Se eu tento um trabalho autônomo, eu vou sentir que eu estou traindo o meu sistema, então não vou me permitir ter sucesso. Porque sucesso no meu sistema é ser concursado. Se a minha. Lembra das ovelhas negras das famílias? Que a gente agora sabe que são as ovelhas místicas? É que é isso, é que elas. Exemplo, eu nunca me encontrei em lugar nenhum nos trabalhos que eu tive. Eu fazia muito bem o que me era proposto, mas eu não me sentia realizada com aquilo. Fazia pelo dinheiro, porque a gente precisa trabalhar e precisa pagar as contas. É diferente de hoje eu fazer o que eu faço porque eu me encontro aqui fazendo o que eu faço e eu sou recompensada por isso. Então, por lealdade, muitas vezes a gente não prospera na vida profissional porque nós nos sentimos traindo o nosso sistema. Nós estamos num padrão de lealdade às profissões que eram bem vistas ou os trabalhos que eram bem vistos no nosso sistema, tá? Também uma das causas para quem não prospera na vida profissional pode ser interrupções profissionais por exclusões. Então, pode ser que tenha tido aquela, por exemplo, profissionais do sexo. A gente sabe que hoje os profissionais do sexo é visto como uma profissão por alguns. E quando, muitas vezes, existe um profissional do sexo num sistema, ele é excluído, porque ele não é aceito pelo que ele faz. Ele não é aceito pela pessoa que ele é, mas ele não é aceito pelo trabalho que ele faz. Outro exemplo, imagina que no seu sistema tem alguém que era... Como que chama a pessoa que faz jogo do bicho? Banqueiro, né? Então, imagina que tem uma pessoa que é banqueiro. E para o teu sistema,
os pessoal mais antigo, né, abominava isso, abominava jogo. Então, aquela pessoa que tinha aquela prática, ela foi excluída pela prática dela. Então, se no meu sistema tem pessoas que foram excluídas por suas práticas de trabalho, sejam elas lícitas ou não, eu também vou sofrer, eu posso estar emaranhada com isso. Eu posso estar carregando o destino de alguém que sofreu por não ser aceito pelo que fazia. Beleza? Outra coisa também pela alienação parental. Quando eu não posso reconhecer o meu pai, por exemplo, porque a minha mãe não permite que eu vá até o meu pai. Quando eu não posso reconhecer a minha mãe, eu tive que ficar no sistema do meu pai, mas ninguém nunca me deixou ir até a minha mãe. Então, por essa exclusão, eu também posso não me permitir ter sucesso na vida profissional, tá? E aí a pessoa vai sentir o quê, Graça? Como é que eu sei que eu posso estar carregando um destino assim? Ó, você se sente estagnado? Estagnação, trocas constantes de carreira. Sabe aquela pessoa que hoje ela está balconista, daqui 3 meses ela já está trabalhando no hospital, daqui 3 meses ela já está trabalhando numa biblioteca pública. Então, as trocas muito frequentes de carreira é porque a pessoa não se encontrou. A pessoa que trabalha faz o que gosta, mas sente que não é reconhecido, a falta de reconhecimento também é uma causa, é uma consequência, na verdade, e a sensação de vazio, mesmo se tiver sucesso. A pessoa tem sucesso, está ganhando dinheiro, mas ela não se sente realizada pelo que ela faz. Exemplo, tem algumas pessoas que tiveram cargos públicos por muito tempo, ganhavam muito dinheiro, mas não se sentiam realizadas. Então, essas pessoas, elas carregam consigo a história de ancestrais que foram excluídos do seu sistema pelo que faziam. Exemplo, aquelas pessoas que passaram por escândalos, né? Me vem muito agora aquele médico que abusava das mulheres. Então, essa pessoa tinha uma carreira de sucesso, cometeu erros dentro da profissão e possivelmente é excluída pelo sistema. Ou as pessoas do sistema têm vergonha. Se fala no nome da pessoa, o sistema se encolhe, os seus parentes ficam com vergonha. Então, isso também é um motivo para uma falta de realização de pessoas que vêm depois no sistema. Então, essas pessoas vão se sentir não realizadas com o que fazem. Aí é preciso todo o trabalho de ressignificação para poder a pessoa entender de onde vem esse sentimento e que não tem nada a ver com ela. Beleza? O que vocês acham? Ó, nós temos mais o tópico 3, 4 e o 5. Não, o 5 e o 6. Então, eu vou fazer mais um tópico e eu vou deixar 3 tópicos para amanhã e a gente vai fazer o exercício para não ficar muito grande, tá bom? Amanhã a gente dá continuidade. Agora eu vou falar do tópico relacionamentos com familiares, tá? Quando eu tenho muitos problemas com a família, sabe? Aquela família que eu prefiro não ir no Natal, para as festas de fim de ano, aquela família que eu fico me perguntando, gente, como que eu nasci nessa família? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Ou você se sente muito diferente da sua família? Então, por que que isso acontece? Aí, a pergunta para isso é assim, ó. A pergunta quando eu tenho muito problema de estar no meio da minha família. Estou falando para mim, né, gente? Eu fugi da minha família a vida inteira. 19 anos eu já morava no estado, eu sou do Rio Grande do Norte, com 19 anos eu já morava em Minas Gerais. Então, 3.000 quilômetros de distância, né? Ah, Graça, mas você foi por causa da sua história, por causa da sua vida. Inconscientemente, eu fui porque eu fugia da minha história, das minhas raízes. Eu só vim descobrir isso depois. Claro, eu já tinha mais de 30 anos, 35 anos, quando eu vim descobrir isso. Por que que eu saí tão cedo de perto dos meus? Aí é por isso aqui, ó. A pergunta para esse tópico é assim, ó. Eu quero que vocês me respondam, vocês podem escrever no chat. Fecha um pouquinho os olhos de vocês. Toma uma respiração profunda. E a pergunta é assim, ó.
Com quem você sente que precisa se afastar ou de quem você sente que precisa se afastar para poder respirar? De quem do seu sistema você precisa estar distante para poder você respirar? Quando você está muito perto, você se sente sufocado. Você precisa de uma certa distância confortável para poder você se sentir vivo. Eu tenho espaço. Quem não te dava espaço no teu sistema? Coloca aqui para mim. Pai, mãe, irmãos. Quem não te dava espaço? Quem você precisava se afastar para poder respirar? De quem você fugia? Sabe aquelas meninas que casam e não estava apaixonada, mas casava para sair de casa? É porque elas precisavam de espaço. Elas não se... Eu, Eu? Alguém já se identifica aí. já me identifiquei, isso. Maravilha. É bem comum, né, Sônia? É bem comum. É, é. Tá. Então, quando isso acontece, gente, é o seguinte. Deixa eu ler o chat de vocês aqui. Na primeira pergunta, quase todo mundo sentiu o 2, né? Que estava carregando o destino de alguém. Uau! E mais é possível. Praticamente todo mundo. Foi quase unânime aí. E... Uau! Nossa, mas também você é demais, né, Paula? Nem é só de uma pessoa, é de todo mundo. Eu estou fugindo de todo mundo. Para que fugir só de uma pessoa se eu posso fugir de todos, né? Minha gente, uau, uau. Mãe, para a Rose veio mãe, para a Florinda mãe. E para você, Sônia, de quem você precisava de uma distância confortável? Mãe também, mãe, né? Mãe também. Pois é. E isso acontece, gente, é assim, ó, quando nós estamos num lugar que não é nosso. Quando nós quebramos a hierarquia. Quando eu me tornei mãe da minha mãe, mãe do meu pai, quando eu me tornei mãe dos meus irmãos, quando eu tinha que ajudar na criação dos meus irmãos. É muito comum as meninas que cuidaram dos irmãos casarem muito cedo, para poder sair de casa, para poder ter a sua própria vida, porque ser mãe dos irmãos é muito pesado. Só é leve ser mãe dos nossos filhos e ainda tem um bom trabalho pela frente. Ixi. Agora, imagine ser mãe dos nossos irmãos. Então, quando eu me sinto mãe, responsável pelos meus irmãos, eu quebrei uma hierarquia grandérrima, assim. É como se eu dissesse assim, mãe, eu sou melhor do que você. Por isso eu cuido dos seus filhos. Mãe, eu sou maior do que você. Você não dá conta, mas eu dou. Pode deixar que eu dou conta. Então, isso é uma quebra de hierarquia. Ou quando eu tenho muita raiva porque o pai foi embora. E aí, essa raiva, ela quebra a hierarquia. Eu não recebo essa energia do pai. E aí, eu me coloco numa posição de grande. Tá vendo, pai? Você não deu conta, mas eu dou. E aí, a gente até dá conta por um tempo. Eu não vou dizer que a gente não dá. Mas, em algum momento, a gente se quebra. Algum momento na vida, lá na frente, a gente se quebra. Porque não se sustenta a arrogância diante da vida. A arrogância não é o arrogar-se que a constelação traz, é no sentido de eu sentir que eu sou grande, que eu dou conta. E, na verdade, a gente não dá, gente. Nós não damos conta dos problemas dos nossos pais. Tudo que é de pai e mãe é muito pesado para filho. Pai e mãe quebra os filhos quando retrata tudo aos filhos. Sabe, aquela mãe que, olha, eu vou contar para você porque você é minha filha, mas o seu pai, ele foi embora porque ele não vale nada. Arrebentou com o feminino dessa menina. Arrebentou. Filha, eu te amo, você é minha filha, e eu vou dizer para você, nunca confie nos homens. Arrebentou. Arrebentou com o feminino dessa menina. Nunca confie nos homens, porque todos são igual ao seu pai. Se o pai é o primeiro outro, a primeira referência de como eu olho para o mundo, eu vou acreditar mais em quem?
Aquela coisa que eu desconfio até da minha sombra. Por quê? Porque eu não confio no meu pai. Eu não confiei no meu pai. Então, eu vou confiar em quem? Entende? É muito profundo. Eu vi, deixa eu ler aqui, a Rose falando assim, né? Eu não cuidei dos meus irmãos, mas cuidei do meu sobrinho, que minha mãe criou. Sim. Então, era como se ele fosse um filho para você também, né? Então, era como se você estivesse no lugar da mãe dele. É a sua mãe no lugar de vó e você no lugar de mãe. Então, gente, ó, ajudar o nosso sistema fora do nosso lugar sempre vai nos quebrar. Então, eu posso ser, no meu sistema, com a minha irmã, a irmã, com meus sobrinhos, a tia. Se eu me coloco como mãe dos meus sobrinhos, eu estou ferrada. Eu já quebrei uma hierarquia. Por quê? Porque no sistema, o sistema não aceita que uma pessoa esteja no lugar da outra. O sistema é muito justo, a gente é que não entende. Então, eu posso ajudar os meus sobrinhos? Sim, do lugar de tia. Eu não posso ajudar os meus sobrinhos do lugar de mãe, porque eu não sou a mãe deles. Eu sou a tia. Tudo bem? A inversão, né? Quando eu ocupo lugares que não são meus. Quando eu estou também leal a membros excluídos. Exemplo, o pai casou antes da mãe, antes teve um casamento anterior com o da mãe, né? Então, o pai, antes de conhecer a mãe, foi casado com outra mulher. E aí o pai vem, constitui família com essa mãe, você é filho desse casal, e na sua casa ninguém pode tocar no nome da primeira esposa. A primeira esposa, ela é excluída. Quando alguém é excluído, eu vou me sentir mal em estar naquele lugar, porque existe uma presença ali que precisa ser vista, e ninguém quer ver, ninguém quer olhar para isso. Então, um dos membros, geralmente os filhos, se revoltam quando os pais excluem a primeira esposa, ou o primeiro esposo. Então, os filhos vão sentir drasticamente, inclusive com problemas de saúde, com problemas de drogas, com problemas de álcool, porque não reconhece. Todos pertencem, todos têm o seu lugar, ninguém pode tirar o direito do outro. Quem chegou primeiro não pode ser excluído. Ah, porque agora eu tenho um segundo casamento. O segundo casamento, ele só pode dar certo se eu reconhecer o primeiro. Se eu olhar para o meu primeiro relacionamento e disser, eu vejo você, você foi o meu primeiro esposo. Você tem um lugar no meu coração. Agora eu libero você e eu sigo no meu segundo relacionamento. Aí sim eu posso ter sucesso no segundo relacionamento. Antes disso, esquece. É conflitos, é briga, é problema com os filhos. Então, quem não pôde pertencer, que hoje você não se sente bem em estar no seu ciclo familiar? As pessoas mais sensíveis, as enxeridas de peixe, de câncer, as enxeridas do signo de água, né? As enxeridas do signo de terra, que são muito duras, muito justas. As queridas do signo de terra sempre vai cobrar inconscientemente, olha, falta alguém aqui. Vocês não estão reconhecendo que só existe o segundo casamento porque houve o primeiro, e o primeiro deu errado. Entende? Outra coisa que faz a gente não conseguir estar no seio familiar é o julgamento e a rejeição de algum ancestral, que também é uma exclusão, ou segredos familiares não reconhecidos. Então, aqueles segredos familiares que ninguém toca no assunto, mas você sabe que tem algo estranho, você sabe que todo mundo não está confortável ali, tende a ter pessoas que não dá conta de ficar, de se sentir confortável entre os seus. Quais são as consequências disso, Graça? A pessoa se afasta, mas se sente culpada. Eu, a vida inteira, na minha cabeça, eu ia receber a mensagem, eu sempre morei fora, né, desde os 19 anos, mas eu ficava esperando, eu dormia e acordava. Seu avô morreu, sua avó morreu, sua mãe morreu. É uma culpa inconsciente que a gente tem por estar longe. Então, a gente acha que todo mundo vai morrer. Outra coisa,
conflitos repetitivos. Aonde? Na tua família constituída. A nossa família de origem, pai, mãe e irmãos, e a nossa família constituída é a família que a gente constitui. Então, sempre vai ter conflitos nessa família que eu constituí. Conflitos repetitivos. Nessa família também, aqui, ó, vai ter distância emocional na família constituída. E vai existir uma distância emocional entre eu e os filhos, entre eu e os enteados, se houver enteado. Sempre vai haver distância emocional. E também sempre vai gerar a sensação de não pertencimento. Então, nós trabalhamos 3 tópicos hoje, bem profundos, por sinal: dinheiro, vida profissional e relacionamento com a família. Uma frase que a gente pode dizer para poder a gente ir corrigindo a nossa relação com a família é: eu pertenço à minha família, sem precisar carregar o que não é meu. Eu pertenço à minha família, sem precisar carregar o que não é meu. Aí eu solto o peso e eu fico só com a família. Eu não preciso lidar com os problemas que houve antes de mim. Eu não preciso lidar com os segredos, eu não preciso lidar com as exclusões. Eu só preciso me sentir pertencente. Tudo bem, gente, até aqui? Eu vou parar a nossa gravação para a gente bater um papo, e aí depois eu volto com a gravação para poder a gente fazer o exercício, tá? Agora eu quero ouvir vocês. Parei a gravação, agora eu quero ouvir vocês. Me contem aí, como é que foi para vocês esse primeiro momento? Quem quer falar? Pode abrir o microfone, a câmera, fique à vontade. E aí depois nós vamos fazer um exercício aqui. Sônia, como é que foi para você aí essas informações? Como é que soou aí? Essas informações, quando você falou da questão do dinheiro, né? Aí eu lembrei que o meu pai, uma época, ele perdeu muita coisa, né? Ele vivia construindo, o dinheiro dele era para construir casas. Aí as casas caíram, ele teve um prejuízo muito grande. Então eu me identifiquei com isso, né? Complicado, né? Sim, sim. Teve uma falência aí, né? Então, Isso, teve. teve uma dor muito grande em relação ao dinheiro. Isso, é. Aí é preciso fazer um movimento para entregar para o seu pai, né, o destino dele, parar de honrar, parar de carregar o destino do seu pai, para poder você voltar a prosperar. Uhum. Entendi. Ai, ai. Bora lá, né? Bora lá. Bora lá. Que bom que já sabe o que é, né? Me identifiquei. E na minha família também teve um caso de violência, até em morte, para ter uma moradia, né? Meu padrinho foi morto, a esposa dele, dizem que, né? Sabia de tudo porque ela queria casa. Ele construiu essa casa com outra pessoa, a pessoa foi lá, parece que essa pessoa foi lá e matou. Então, foi uma disputa de um imóvel, né? De moradia. Uma herança, Uau. É. Então, já é a segunda coisa referente que vai refletir na área do dinheiro ali, né? Interessante isso. Sim. Uau. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Como foi para vocês aí? O que é que veio para vocês? Veio a memória de alguma coisa que aconteceu no sistema de vocês? A Lilian falou, né? Eu achei bem esclarecedor. E antes a Rose falou, isso, eu me sinto mãe dele. Pois você deixe de se sentir. E passe a sentir o que você é. Tia. Olha para ele e diz, eu sou sua tia. Sabe? Você imagina ele à sua frente e você diz, eu sou sua tia. Sua mãe aí você diz o nome da mãe dele. A sua mãe é fulano de tal, cicrano, beltrano. Mesmo que não tenha criado, mesmo, não importa. A mãe dele é ela. Né? E aí a Lilian diz também, né? Na questão do dinheiro me identifiquei bastante e clareou muito, principalmente para o ramo que eu estou atuando agora, do empreendedorismo.
Sim, empreender em sistemas que não houve empreendedores é um grande desafio. Vixe! Eita! Empreender num sistema que só houve pessoas concursadas, que só teve CLT, é um grande desafio. Precisa criar uma identidade empreendedora, porque a gente não tem, a gente só tem a identidade CLT, aquela que recebe o salário no final do mês. A gente não tem a identidade empreendedora, então é preciso criar essa identidade. Ixi, é isso. Tá bom. Bem difícil. Mas a gente consegue, tá, gente? Não é impossível, não. Não estou aqui para desanimar vocês, não, gente. Foi a bomba da noite. Estou aqui para dizer que é possível. Tá? Estou aqui para dizer, ó, não é fácil, mas a gente consegue. Assim, para falar a verdade, no meu caso, que hoje eu sou autônoma, né? Eu sou empreendedora, eu trabalho, eu tenho o meu próprio negócio, para mim foi um pouco mais fácio, porque eu não tenho tanto registro de CLT na minha vida, assim, né? Eu tenho mais registro de vagabundo. Pessoas que não fizeram nada, aí eu tenho esse registro. Pessoas que não fizeram nada, assim. Fizeram sim, gente, mas no seu tempo, do seu jeito. Gente, Graça lavava roupa, fazia comida para menino, arrumava a casa, rodava o mundo e ainda diz um negócio. Foi uma das pessoas que eu vi mais trabalhar. Sim, sim. Mas, assim, aquela coisa de carteira assinada, eu sempre corri disso, gente. Não vou mentir. Sempre corri daquela. A minha carteira foi assinada aos 35 anos de idade. Durou só, acho que 4 anos de CLT. Eu larguei mão. Eu fui aprender a fazer reiki, eu fui fazer reiki nos meus pacientes, eu fui atender online, porque não era para mim. Né? Eu sofria mais do que trabalhava, sofria demais. Quando eu estava ali, até porque eu trabalhava, por exemplo, como balconista, mas, na verdade, eu era a psicóloga dos meus colegas de trabalho. Eu só ia harmonizar o ambiente para os colegas de trabalho, só isso, era só o que eu fazia. Então, toda hora tinha um no meu ombro chorando, porque tinha problema com o marido. Chegava outro que tinha problema com a gerente. Chegava outro que tinha. Então, eu só ia cuidar dos colegas de trabalho, gente. Eu não ia, assim, claro, eles me ajudavam muito, eles faziam muito a minha parte, mas eu era aquele ombro amigo para todo mundo ali. Então, dinheiro mesmo eu não ganhava, porque, né? Dinheiro mesmo eu não ganhava. Gente, quem mais? Paola, eu sinto que Paola quer falar alguma coisa. Você viu? Tinha um professor meu na época da faculdade que ele dizia: eu tô vendo uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha na sua cabeça. Eu achava bonitinho isso. Acho que você viu minha nuvem. Quer falar alguma coisa. Graça, assim, é muito doido. Eu tô tendo mais sensações do que pensamentos. Eu fui trabalhar agora, tá tendo essas reuniões de escola, né? Uhum. Aí, uma dor na lombar. Nem é dinheiro, né? Isso. Não. Uma dor na lombar. E, assim, quando eu abro a boca, assim, pra bocejar, que eu tô muito. Depois que eu conheci você, eu só vivo bocejando, viu? A culpa é sua. Tomou consciência que tá limpando ali. Tô bem Paola, tô limpando direto. Antes de você concluir, minha filha, leva um gato para trabalhar com você, para ele lhe ajudar a limpar. Não, e no Réveillon apareceu uma gata aqui, viu? Preta, ainda por cima. Uau! Veio te ajudar. Veio te ajudar. Veio me ajudar. Menina, virada no girai, a gata. Imagina. A mais linda do mundo. Ferramenta de trabalho para Lili. Ainda por cima trouxe uma bruxinha aqui pro grupo, né, que é Lili. Ai, seja muito bem-vinda, Lília. Meninas, eu vou só pôr aqui o carregador do notebook, senão a gente vai ficar sem bateria. Mas eu tô te ouvindo, Paola, pode falar. Não, é isso, eu tô sentindo muito a lombar. Esse assunto de dinheiro mexeu com a lombar. Sim. Entendeu? E, tipo assim, até para respirar tá difícil. Eu tô rindo aqui de sem vergonha que eu sou. Olha a bruxinha, como é fofa. Entenderam? Eu acho que é isso. Sim, eu fiquei pensando que ontem você não gravou, né? Aquelas orientações. Aí eu assisti hoje de manhã. Aí você falou sobre as épocas do ano, que tem épocas de um ano que tem alguma data que alguma coisa acontece, sei lá.
Aí eu fiquei pensativa porque esse mês, quem trabalha em clínica, todo mundo está com a mesma fala. E realmente dá uma baixa grande de, de, de entrada de paciente e tudo mais. Né? Tem gente que tira férias forçadas porque não tem paciente. Aí eu disse, meu Deus, isso é inconsciente, coletivo? Sim. Sabe? Ficou bem. Fiquei bem pensativa sobre isso, sobre o mês de janeiro. Tá dando interferência para vocês também? Ou só eu estou ouvindo aqui uma interferênciazinha? Aham. Tá dando? Tá? Agora melhorou. Ah, parou. Melhorou? Melhorou. Olha Ixi, só, tá vendo Paulo. ó, o campo? Quando É você o campo. começou a falar do inconsciente coletivo, do dinheiro, a coisa começou a dar um conflitozinho. Olha, essa época do ano, o mês de janeiro, é assim, ó. O mês de dezembro é considerado um mês onde tem muita alta, o pessoal procura muito tudo. Então, vende-se muito de tudo. Então, é um mês que é considerado um mês bom para quem trabalha, principalmente para empreendedores. Já o mês de janeiro já é considerado um mês mais fraco, não sei o quê. Só que isso é o inconsciente coletivo e os nossos pontos de vista. Que até hoje eu não parei de trabalhar. Então, eu saí do ponto de vista do calendário gregoriano, como que é janeiro, como que é fevereiro, como que é... Para mim, todo dia é dia e todo mês é mês. Todo dia é dia, todo mês é mês. Eu ainda não me libertei do domingo. Eu não gosto de trabalhar no domingo. Mas se for preciso, eu trabalho. Porque a gente aprendeu que o domingo é o dia de descansar, não sei o quê, né? Então, ainda não me libertei disso. Mas, com o tempo, a gente vai tomando consciência e outra coisa, você trabalha, você é o seu próprio patrão, você está à disposição, você está a serviço. Não tem essa. O cliente quer, por exemplo, se tiver um cliente de 22 horas, por que eu não vou atender? É o meu último horário também. Mas eu atendo. Tem gente que, por exemplo, se você tem na tua cabeça que trabalho é das 8 às 18, você vai ter dificuldade de trabalhar à noite. Entende? Então, tem muito do inconsciente coletivo que a gente precisa eliminar para os nossos negócios, para a nossa cabeça expandir, para outras áreas da vida começar a expandir. Mas a gente vai fazer, dá para a gente fazer, nós estamos em 7, né? Então, nós vamos experimentar algumas energias aqui, eu vou pedir para vocês representarem algumas energias, dessas energias que nós já trabalhamos, né? A maioria de vocês disseram que sente que está carregando o destino de alguém, né? Eu não vou participar, Graça. Tá, tá bom. Mas fique aí, tá? Não precisa, mesmo que você não represente, se você puder, fique aí. Sim, eu fico aqui, mas eu não vou participar. Tá bom. Então, algumas de vocês me disseram que sente que carrega o destino de alguém. Vocês têm ideia de quem é esse destino ou é algo muito inconsciente? De quem vocês estariam carregando o destino? Graça, eu acho que é assim, quando eu paro para pensar nisso, eu penso na minha mãe, mas para mim que tem mais gente. É antes da sua mãe, né? É, para mim é muito, 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 muita gente. Sabe? Eu Uhum, acho que ela carregava coisa de outras pessoas que eu tô carregando dela. Tá entendendo? sim. O que Eu tenho você essa carrega sensação. dela, na verdade, não era dela. Não era dela. Eu tenho essa sensação. Tá, então tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos fechando nossos olhos, mexe o pescoço assim, ó, para trás, os ombros para trás, os ombros para frente. Vai respirando e soltando. Mais uma vez, acho que eu não vou gravar esse exercício, tá? Vamos fazer quem está presente aqui, que quem está presente é quem está disponível para sentir, para perceber, tá? Quero que vocês respirem e soltem. Mais uma vez. E agora mais uma vez. Isso. Vai acalmando o campo de vocês, acalmando o coração.
Vai sentindo o corpo de vocês. E vamos deixar o nosso campo falar. Trazer uma palavra para nós, para cada um de nós aqui nesse momento. Uma palavra para esses destinos que não foram vistos, destinos que não foram reconhecidos no nosso sistema. Deixa eu vir uma palavra para cada uma de vocês. Respira, solta. Eu vou pedir para a Paola representar a energia 1. Entrar no campo representando a energia 1. E as outras meninas, por favor, escrevam a palavra que veio aqui para vocês. Olho fechado, Graça. Uhum. O que você sente nessa energia? Tá neutro, mas eu não consigo abrir o olho. Uhum. Ok. Toma uma respiração. De olhos fechados, você se sente mais confortável? Sim. Além dos olhos fechados, tem mais alguma coisa no teu corpo que te chama a atenção? Acho que. Mas eu já estava com a mão direita em cima do meu peito. E a mão Uhum. de Sofia tá aqui. Deixa eu ver aqui, a mão de Sofia. Mas... Uhum. consegui abrir o olho. Sim. É algo que fala do emocional, né? Algo do coração, É, algo que fala do cardíaco. emocional. E eu precisei de ajuda aqui, ó. A mão dela. Uhum. Qual foi a palavra que veio para você? Vieram duas contraditórias. Veio paz e dor. Uau. Paz e dor. Gente, alguém se identifica com a Paola? Alguém que está aqui? Olha para a Paola, sente alguma coisa? Ou tem algo que gostaria de dizer para a Paola? Que ela é linda. Ah, você não vale. Não, você não vale. Te Você não amo. vale, não. Sobre a energia que a Paola está representando, e essa dificuldade de abrir os olhos, essa dificuldade de ver, alguém também se sente assim, com algo que aponta para o emocional e uma dificuldade de ver. Alguém se sente assim no seu dia a dia? De Ah, ver, gente, eu de te ver, diga. ver. Ver o quê? Ver o quê? Em que sentido isso? Ver o quê? Ô, Graça, assim. Sabe aquela coisa que parece que tem alguma coisa que você não quer ver? Alguma coisa que você evita olhar, alguma coisa da tua vida, alguma coisa que você evita, por exemplo, até dizer para você. E quando vem aquele pensamento, você, na hora, você fala, não, eu não quero pensar nisso aqui. Eu não quero olhar para isso aqui. Tem alguma coisa assim? Foge, foge. Isso. Ah, entendi. Ai. Ai, gente, eu não sei. Eu só sei que eu tô amando ver esse leão aí da Florinda. Tô encantada. Ah, é lindo mesmo. É lindo. Só que aí tá me chamando a atenção que eu só vejo daqui pra baixo. Não vejo o resto do rosto dele. É? É, não sei se você tá vendo. Só a boca pra Eu baixo. vejo tudo do leão. Eu vejo ele inteiro. Não, tô vendo ele inteiro. É a minha energia aqui que não tá vendo o resto. É a energia que eu tô representando. É interessante você te chamar a atenção, leão. Tá, ok.
A Lilian disse que também se identifica com algo que não quer ver, que não quer olhar. Ok. Eu também, Graça. Oi? Também me identifico com o que eu não quero. Sei que está ali, mas eu não quero olhar, não quero. E a questão da Paola, quando ela falou da bocejar, eu também tenho bocejado muito, Paola. Chega, então, principalmente quando eu vou lá na mãe, meu Deus, esses dias, o que estão? Anda dormindo bem, minha filha? Eu digo, sim, às vezes durmo à tarde, chego lá e bocejo. E dor na lombar, faz uma semana que eu estou com uma dor na lombar, no ciático, que A Lilian está prestando atenção na espada de São Jorge aqui. É a própria Miguel Arcanjo, bebê. Sim, senhora. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a Florinda representar a energia 2. Florinda, toma uma respiração profunda e entra no campo representando uma energia 2. E percebem vocês que não estão representando, percebe se algo na Florinda chama atenção, vocês. Paola também, por favor, observe se tem algo que chama atenção na Florinda. me pesou muito os ombros. E agora eu fiquei que nem a Paola, eu não consigo abrir os olhos. Uhum. E as minhas pernas estão meio que paradas. Sabe quando você tá com muita cólica que sua perna fica, você não consegue nem andar? Uhum. Fica meio nesse estilo. Aí agora que eu falei, voltou. Uhum. Paola, experimenta dizer para a Florinda assim, agora já pode ser visto. Agora já pode ser visto. Agora já pode ser reconhecido. Agora já pode ser reconhecido. Não há mais nada que possa ser feito, Não há mais nada que possa ser feito, a não ser a não ser reconhecer. reconhecer. Fala para ela assim, eu vejo você. Eu vejo você. E você também pode me ver. E você também pode me ver. Respira e solta. Como é ouvir assim, Florinda? Ouvir essas falas da Paola? Foi bem, foi melhor, eu fui conseguindo abrir os olhos, mas bocejando muito ainda. Uhum. Alguém no campo que não está representando te chama atenção? Rosenilda, Uhum. Rose, você pode ligar a sua câmera? Só a câmera por enquanto. Como é olhar para a Rose, Florinda? pesado. Pesa. Fala para ela, é pesado olhar para você. É pesado olhar para você. É pesado olhar É pesado olhar para aquilo que você não quer ver. para aquilo que você não quer ver. E respira e solta. Quem se identifica com a Rose? Eu. Eu gosto quando ela chega. Uhum. Achei Como é? legal quando ela chegou. Uhum. Ficou mais leve? Uhum. Fala para a Rose assim, Paola. Não conheço, mas ela transmite uma energia boa. Maravilha. Fala para a Rose assim, Paola. Agora eu entrego a você. Agora eu entrego a você. Só isso. E imagina entregando para ela algo. Pronto, eu entreguei uma maçã para você.
Qual será o simbólico da maçã? Você imagina que é uma maçã que você está entregando para ela? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A maçã representa o fruto do conhecimento, né? O fruto Olha do que conhecimento forte. do bem e do mal, né? Do bem e do mal. Bem. Ó, eu arrepio Ó, todo, né? Lília tá aí, imaginei Uau. entregando o conhecimento. Gente, é o que a gente não quer ver, tá? É o conhecimento. É o que a gente resiste a ver. Rose, liga seu microfone e me conta como você está se sentindo aí. Na verdade, você está representando todo o grupo, tá? Todas nós. Como você se sente? Estou me sentindo bem. Quando a Paola te entregou algo, você consegue receber daí? Sim. O que você quer fazer com esse conhecimento, Rose? Agora, Ela te entregou uma maçã, ela te entregou o conhecimento. O que é que você quer fazer com esse conhecimento? deve ser tudo que eu estou buscando, né? Entendimento, né? Sabedoria, né? É isso aí. Uhum. Olha lá para a Florinda. Toma uma respiração e olha lá para a Florinda. O que que você vê quando você olha para a Florinda? O que eu vejo? É. O que que vem para você quando você olha para ela? A Paola te entregou algo que representa o conhecimento. E a Florinda, ela está representando algo. Você representa todos nós aqui no grupo, e a Florinda representa algo. O que que é esse algo? Você olha para a Florinda, assim, é fácil de olhar para ela? Não, fica pesado. Uhum. Fala para ela assim, eu ainda não sei Eu ainda não sei o que fazer com você. o que fazer com você. Por isso, Por isso, prefiro não te ver. prefiro não te ver, Mesmo que eu te busque, mesmo que eu te busque. é mais confortável É mais confortável continuar sem te ver. continuar sem te ver. E toma uma respiração e percebe o que que você não quer ver de jeito nenhum na tua vida. Na minha vida, cuidando da minha mãe, né? Uhum. É isso. E a mãe representa o quê? Aquilo que Paola, quando ela expressou, quando ela colocou a mão no coração, ela abriu os olhos. Quando eu olho para dentro, eu acordo, eu desperto. Olhar para a mãe é olhar para dentro. É olhar para a minha necessidade, para o que eu preciso, para o que eu busco. Então, verdade, todas vocês aqui, vocês estão disponíveis para olhar para a mãe? Vocês querem de verdade olhar para a mãe de vocês? Porque a Rose representa todo o grupo. Ou vocês têm medo de olhar para a mãe de vocês e encontrarem o que vocês não gostariam de encontrar? Exemplo, passamos a vida inteira julgando a nossa mãe por X, Y, Z. E agora eu tenho medo de ver verdadeiramente quem ela é. Faz sentido para vocês? A mãe é o mundo interno, é o emocional. Quando eu digo isso, o que é que você sente, Rose? Liga o microfone. Não sei te explicar, assim. Não é uma coisa boa, assim, não. Como que o teu corpo reage diante disso? Eu sinto bastante arrepio, uma dor no peito.
Olha lá para a Florinda e fala para ela assim: tenho medo de abrir esse baú Tenho medo de abrir esse baú e enxergar e enxergar tudo aquilo tudo aquilo que eu fugi que eu fugi a vida inteira. a vida inteira. Toma uma respiração e percebe se faz sentido essa frase para você. Pai, Como que a Florinda ouve isso? Liga seu microfone, Florinda. Dá dor no pescoço? É, desculpa, eu não tinha visto. Aham, doeu o pescoço. Uhum. Percebe se você tem algo para dizer para a Rose, Florinda. Você representa nesse campo, desse exercício, o que pode ser visto. O que pode ser visto por todas nós. E aí a gente foi para um lugar de algo emocional, algo, me parece muito um segredo, vem muito ali, parece que a gente tem medo de descobrir coisas sobre a nossa mãe que a gente nunca soube, ou olhar para a nossa mãe com um olhar que a gente nunca olhou antes. Às vezes, um olhar mais bonito, mas a gente tem medo de ter estado no lugar errado a vida inteira, de ter estado num lugar de julgamento a vida inteira, sendo que nem era tão feio como a gente pintava. É como se nós pintássemos na nossa cabeça uma mãe que não é a verdadeira mãe. E sim um personagem criado por nós para satisfazer o que a gente precisava para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O que você sente em relação a isso? Quando eu trago essas falas, o que você sente? Quando tu pediu para dizer alguma coisa para ela, o que veio assim, ó, te abre para a vida. Foi a frase que veio. Experimenta, toma uma respiração. Experimenta dizer para ela assim. Dizendo para ela e está dizendo para todos nós, tá, gente? Experimenta dizer para ela assim: agora você pode Agora você pode olhar para sua mãe olhar para sua mãe e ver o que verdadeiramente ela é. e ver o que verdadeiramente ela é. Agora você pode olhar para ela Agora você pode olhar para ela e ver a sua força, e ver a sua força, sem julgamento. sem julgamento. Ela foi muito forte. Ela foi muito forte. Ela ainda é muito forte. Ela ainda é muito forte. Não se iluda Não se iluda com a aparente fragilidade. com a aparente fragilidade. Ela é muito maior do que você imagina. Ela é muito maior do que você imagina. Ela é muito maior do que você. Ela é muito maior do que você. Agora você deve Agora você deve voltar para o seu lugar de filha. voltar para o seu lugar de filha. Voltar para o seu lugar de pequena. Voltar para o seu lugar de pequena. Só do lugar de pequena Só do lugar de pequena você pode conhecer a verdade. você pode conhecer a verdade. Respira e solta. Bonito, né? Uma energia muito bonita, assim, né? É como se fosse fazer as pazes com essa mãe grande que existe dentro da gente, mas que a gente teimava em ver a mãe problemática, a mãe difícil, a mãe mandona, a mãe não sei o quê, e a resistência de ver o outro lado da mãe. Porque, gente, se a gente for analisar, querendo ou não, por mais que nós tenhamos título acadêmico e ganhemos mais dinheiro e não sei o quê, a gente nunca vai ser maior do que a nossa mãe. Nunca. Nunca seremos maior do que a nossa mãe. E isso é o que nos torna humanos, é essa pequenez que nos torna grande diante da vida. Eu vou falando isso, aí eu vou arrepiando. Possivelmente eu também preciso dessa cura de hoje. Olhar para minha mãe com esse olhar mais
amoroso, mais, sabe, essa admiração. Talvez a gente tenha perdido a admiração pela nossa mãe. A gente tenha visto só a mulher que estava ali enfrentando a vida e esquecemos de olhar para essa coisa que estava adormecida, né? Que a gente estava de olho fechado para isso, para essa mãe emocional, né? E a Paola representa o que estava oculto. O que estava oculto era essa nossa capa, né? Olhando para nossa mãe muito superficial, muito. E aí ela precisou da ajuda de quem? Da filha. Olha que bonito. Uau! É lindo, né? Tô arrepiada do pé à ponta. Ela precisou da ajuda da filha para desbloquear esse olhar para a mãe, desbloquear esse olhar para a maternidade. Bonito, né? Ainda bem que eu tô na adulta, porque se eu tivesse na criança, eu tava chorando aqui. Uau! É bem bonito, né? É. Assim, é um movimento que realmente parece que abre o nosso coração, expande o nosso coração. E eu tenho certeza que é o que a gente precisa. É desbloquear esse cardíaco, buscar esse olhar para a nossa. A gente precisa olhar para a nossa mãe como a gente olha para Maria. Esse olhar divino, a nossa mãe é divina para nós. É ou não é, gente? Em última instância, é quem nos trouxe para cá, é quem nos deu a vida. Se ela não tivesse feito nada por nós, ainda assim ela permitiu que a gente visse para cá, viesse para cá. Só por isso, a gente precisa desse olhar. Então, eu sugiro que vocês façam orações e incluam a mãe de vocês e peça realmente para desbloquear. Eu acredito que é mais algo espiritual aqui, sabe? Desbloquear essa força espiritual materna que parece que ainda está bloqueada. Por isso que a gente ainda tem dificuldade com dinheiro, ainda tem dificuldade com a profissão, que falta esse olhar mais de admiração para essa mãe. Graça, eu não consigo, é um exercício diário, tem que exercitar. Você tem que pegar, se você tem sua mãe viva, faz o exercício de ir lá até onde ela está e ficar só observando, respirando, observando, baixando as barreiras, e quando vier julgamento, quando vier peso, vocês trabalharem isso em vocês. Não, aqui é o meu porto seguro. Aqui é a minha mãe. É daqui que eu vim. E para quem não tem a mãe viva, pode fazer isso com uma foto. Aqui no meu espaço onde eu trabalho, hoje eu tenho um altar com os meus ancestrais ali, com as fotos, e eu, sempre que eu vou trabalhar, eu peço as bênçãos do meu pai e da minha mãe, porque eu sei que a força vem deles. E é engraçado, porque hoje eu tive um pensamento assim para o meu pai, porque como eu conheci o meu pai aos 28 anos, e eu tive aquele pensamento assim, que ele não deu conta, e automaticamente eu corrigi, eu falei, não, ele deu conta sim, eu estou aqui, eu estou aqui, isso é o suficiente, ele deu conta, porque o pai sustenta o filho na vida, não é com dinheiro, como a gente aprendeu, não é com a pensão, não, o pai sustenta a gente na vida com a energia dele, com a força dele, ele vivo ou morto. Porque assim, ó, a mãe sustenta a gente, o filho, quando estamos na barriga. Mas na vida aqui fora, quem sustenta é o pai. Mesmo que esse pai tenha ido embora, tenha morrido, tenha falecido, não importa. Quem sustenta o filho na vida é o pai. Por isso que a gente precisa orar para o nosso pai, orar para a nossa mãe. Beleza? Graça, é muito louco. Essa semana vai fazer 1 ano, né, do falecimento da minha mãe. Aí eu saí marcando missa. Aí eu marquei uma pro meu pai e marquei 4 para minha. Uau! E ainda eu tô esperando meu irmão marcar uma em Mossoró, da cidade que ele mora. Aí, assim, tá casando muito, assim, com isso. Tá faltando mãe. E quando eu faço aquele exercício que você ensinou lá atrás, de 0 a 10, você está recebendo quanto do seu pai? Aí vem 10. Quanto é que você está recebendo da sua mãe? 6. Vem um número assim. Aí lá vou eu
fazer Tá limpeza, não sei faltando o mãe. quê. E é para a vida toda. É, A gente vai trabalhar isso. A vida toda. Vamos precisar sim, trabalhar essa força da mãe dentro da gente. Porque, assim, ó, se eu não corrijo isso, o meu olhar, pelo menos eu não corrijo o meu olhar para a minha mãe, eu também não vou corrigir o meu olhar para mim. Porque lembra, 50% em mim é a minha mãe. Então, eu vou olhar para mim com aquele mesmo olhar que eu olho para minha mãe. E eu vou atrair pessoas. O mundo vai te tratar. Eu amo essa frase. O mundo vai te tratar como você trata a sua mãe. Se você desconfia da sua mãe, você vai ser uma pessoa não muito confiável para o mundo. As pessoas vão desconfiar de você, não vai ter tanta confiança em você. O mundo vai te tratar como você trata a sua mãe. Uau! Então, vamos corrigir a nossa relação com a nossa mamãe. Sim, o mundo vai te tratar como você trata a sua mãe. Mas minha mãe foi isso, Graça, minha mãe. Não importa. A sua mãe não é as escolhas dela. A sua mãe não é a história dela. A sua mãe é um portal espiritual que te trouxe para cá. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. Nada no mundo vai apagar o fato dela ser sua mãe. Então, precisa corrigir esse olhar. E receber, né? Porque parece que a gente fica assim, ó. Ah, eu estou recebendo do meu pai, mas não estou recebendo da minha mãe. Como é que eu me relaciono? Ah, olha que interessante. Aí eu tenho um problema de trabalho com os colegas de trabalho, por quê? Com quem eu aprendo a me relacionar? Com a mãe. Todas as minhas relações é baseada na relação com a mãe. Relação com o filho é relação com a mãe, relação com o cônjuge é relação com a mãe, relação com o dinheiro é relação com a mãe. Todas as relações, elas vêm da relação com a mãe. Todas. Vixe, vixe. Vixe, Agora eu tô entendendo. né? Agora a gente entende muitas coisas, né? A gente entende. não, eu descobri o Brasil hoje. Essa fala assim, Quem descobriu o Brasil? Só descobri o Brasil com isso aí que você disse. Pois é. Tudo bem, gente? Amanhã a gente continua. Tem mais 3 tópicos para amanhã. E sábado, quem já está, né, inscrito, se preparem, porque sábado tem mais. A gente começa às 10 horas, tá? E vamos, gente. Vamos. Né? Vamos trabalhar essas questões que tem que ser trabalhada. Tá bom? Para quem está participando aqui dos encontros, eu vou fazer por 24 horas promoção relâmpago para vocês pagarem somente o valor do primeiro lote, R$ 67,00. Tá? Então, quem quiser, ainda dá tempo. 24 horas, R$ 67,00 para participar no sábado. Tá bom? Beijo grande, muitas descobertas hoje, muito lindo, gratidão. Vocês dão um passo para trás da energia que vocês estavam representando e que venham as curas. E que venham as curas, tá bom? Beijo grande, até amanhã. Beijo, garota. Ah, nem tirei fotinha hoje, que raiva. Esqueci da foto. Amanhã a gente tira.